agora o professor Emanuel Pessoa, que é colunista do jornal Gente. Ele é advogado do ramo empresarial e está sempre ligado aos acontecimentos do noticiário, e hoje vai conversar um pouquinho conosco sobre alguns assuntos. O primeiro deles é essa história que está na boca do povo: Código de Conduta para Magistrados. O Brasil precisa de uma atualização dessas regras. Nós já temos a Lei Orgânica da Magistratura, que coloca alguns limites para a atuação de juízes, desembargadores, ministros em todo o Brasil, mas nós temos um debate aberto com a sociedade a respeito desse assunto, pelo que nós estamos acompanhando do noticiário. Qual que é a sua opinião? O Brasil precisa de um código de conduta, precisa de novas regras para magistrados. Professor Emanuel, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Sônia. Bom dia, Pedro. Olha só, você foi falando, já comecei até dando risada, porque o fato de que a magistratura esteja discutindo um código de ética para que os magistrados possam ter uma conduta minimamente aceitável, os magistrados, diga-se, membros da Suprema Corte, é a prova da falência moral do Estado brasileiro. Porque se você chega na mais alta corte do seu país, chama Suprema Corte, não é à toa, o mínimo que se espera de um sujeito desse é que ele saiba se compor de acordo com a moralidade pública, até porque um dos princípios da administração pública, inserida no artigo 37 da Constituição Federal, é justamente a moralidade. 3 pontos. Primeiro, a gente acabou de passar, que isso daí é um reconhecimento. Tivemos uma interrupção no sinal aí do professor Emanuel Pessoa, que está trazendo as suas considerações a respeito desse assunto que nós estamos tratando ao longo de todos os dias aqui, do Código de Conduta de Magistrados. O senhor falava conosco, professor Emanuel, a respeito, da conveniência desse tipo de regra, uma vez que a nossa legislação já traz algum tipo de parâmetro e o razoável seria esperar das próprias autoridades algum tipo de postura diferente daquelas que estão sendo adotadas. Inclusive, em entendimentos recentes na jurisprudência, o próprio Supremo Tribunal Federal já revisitou essa questão do envolvimento de parentes, de magistrados que trabalham em escritórios de advocacia, trazendo um outro tipo de interpretação daquele que tínhamos no passado. Mas a conexão está restabelecida para o senhor prosseguir aí na sua explanação para nós. Então, Pedro, o primeiro ponto é que já é vergonhoso que a Suprema Corte do Brasil precise de um código de ética para que os seus ministros saibam se conduzir, porque o artigo 37 da Constituição Federal fala que um dos princípios da administração pública é a moralidade. O segundo ponto é que nós já temos a Lei Orgânica da Magistratura, que já fala que os magistrados não podem receber benefícios. E aí a questão dos benefícios é entender o que é benefício direto e benefício indireto. Então, eles se valem de um legalismo excessivo para fingir que não sabem o que é benefício indireto. Porque veja o seguinte, se eu vou julgar o caso da sua empresa e a sua empresa patrocina uma empresa que eu tenha com 1 milhão, 2 milhões de reais num evento que eu vou fazer, é óbvio que existe interesse cruzado e é óbvio que existe benefício indireto. Mas o Supremo Tribunal Federal, para que continue como tudo funciona, ele entende que o único benefício que seria o direto, que seria a propina pura e simples, como se não houvesse uma situação chamada conflito de interesses, que é o nosso terceiro ponto. Conflito de interesse ele pode ser real ou ele pode ser aparente. Ele é real quando existe um benefício direto ou indireto, ele é aparente quando a situação faz as pessoas imaginarem que possa haver algo errado antes que se prove que há mesmo algo de errado. Então, por exemplo, quando o ministro Dias Toffoli viaja para Lima para assistir a final da Libertadores, num jatinho particular, com o advogado de um dos diretores do Banco Master, que por coincidência era um dos advogados daquele grupo Prerrogativas, que fazia as defesas apaixonadas do Lula na época da final ali da Lava Jato e depois na campanha eleitoral, a gente para pensar o seguinte, pode não ter acontecido nada, a discussão pode ter sido 3 horas discutindo se o Palmeiras tinha ou não Mundial, embora todos nós saibamos que ele não tem, mas enfim, o Supremo dá canetada em qualquer coisa, pode ser até que decida que o Palmeiras tem Mundial, mas o fato é que existe ali uma aparência de impropriedade que o Toffoli continue sendo o ministro do caso. Você soma a questão do resort, que tem investimento de fundos conectados,
Então, mesmo que não haja um conflito efetivo, que ele não tenha recebido nada, que as relações não tenham sido ali discutidas, existe uma aparência de conflito de interesse que faz com que a população passe a desconfiar da legitimidade das decisões do judiciário. E a única razão pela qual o judiciário possui autoridade é que as pessoas aceitam se subordinar ao judiciário sem precisar do exercício da força. Então, o judiciário pode usar a força para impor suas decisões, mas isso acontece na minoria absoluta delas, porque as pessoas aceitam se submeter. Então, quanto mais as pessoas percebem que o judiciário tem uma aparência de conflito de interesses, ou se provado que existe um conflito de interesses real, menos as pessoas vão aceitar a autoridade do judiciário. Então, o Toffoli simplesmente está devastando o poder judiciário, assim como vários outros ministros, com as suas condutas que são deploráveis em qualquer outro lugar do mundo, já teriam sido suficientes para eles estarem pedindo licença do cargo enquanto as investigações acontecem, ou até mesmo saírem do cargo. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, é possível o Código de Conduta em uma corte que decidiu recentemente que os ministros podem atuar, podem julgar processos em que eles próprios tenham interesse ou que sejam do interesse de familiares, que tenham a esposa ou o filho ou o marido, ou seja quem for, familiar, atuando na defesa ou na acusação desse ou daquele processo. Como é possível implantar código de conduta num tribunal que toma uma decisão como essa? Primeiro, Cláudio, a pergunta tem que ir um pouco além. Como é que é possível implantar um código de ética num tribunal que dá a interpretação que quiser à Constituição? E aí nós vamos imaginar que eles mesmos vão aceitar o tempo todo seguir um código de ética, sendo que qualquer um deles vai poder, na canetada, suspender trechos desse código de ética, alegando a inconstitucionalidade. Só para você ver, Cláudio, o Código de Processo Civil atual, que entrou em vigor no Brasil em 2015, a lei de 2015, né? O Código de Processo Civil, ele dizia que, se eu não me engano, o artigo 144, por ali mais ou menos, falando dos impedimentos dos juízes, que eles não poderiam atuar em casos em que operassem os escritórios, por exemplo, dos seus cônjuges. Ah? O que o Supremo fez? O Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, acho que é 5893, não me recordo bem o número de cabeça, mas é 5 alguma coisa, e o Supremo disse que ali aquele dispositivo estaria contrariando o princípio constitucional do juiz natural. Na verdade, o princípio constitucional do juiz natural é simplesmente que os processos não podem ter escolha do juiz ou do relator, mas são distribuídos de forma automática por um sistema, que no passado era manual e hoje ele é automatizado. E a gente já vê que o Supremo não segue isso com as nomeações de relatoria em vários desses casos que se perpetuam hoje no país, quando inclusive o próprio ministro Toffoli nomeou o Alexandre de Moraes relator, se eu não me engano, da fake news, né? Um desses casos assim, sem passar pelo sistema de distribuição automática. Então, o que a gente tem aqui, Cláudio, é que é simplesmente impossível de nós acreditarmos que esse código de ética realmente virá para moralizar o Supremo. É uma tentativa de dar uma resposta à sociedade no momento em que a imagem do Supremo Tribunal Federal consegue estar mais desgastada do que nunca. Ontem eu estava em outro programa da Band e eu comentei, né, sobre efetivamente o risco do Supremo me perseguir, que eu estava conversando com uma pessoa anteontem e ela me disse que acredita muito mais na honestidade de um jogo de porrinha do que na moralidade do Supremo Tribunal Federal. Emanuel, bom dia para você. Ontem nós trouxemos no nosso estúdio, o diretor de jornalismo Rodolfo Schneider e nós conversamos sobre a Band já deu o pontapé inicial para as eleições 2026. De que forma você, que é um especialista no assunto em direito e também conhece muito a política brasileira, de que forma esse assunto tem que ser abordado pelos candidatos para que eles confiem, de posição que seja, para que eles conquistem a confiança do eleitor? Sônia, obrigado. Já faz tanto tempo que eu sou advogado na área empresarial que às vezes até eu esqueço. Em 2006, 2008 eu fiz mestrado em Direito Constitucional. Então realmente é uma área que, pelo menos do ponto de vista estritamente técnico, eu gosto bastante. O problema não são os candidatos, tá? O problema é a maneira como o Supremo Tribunal Federal vive uma espécie de narcisismo institucional. O narcisista, Sônia, é um sujeito que acredita que tudo é sobre ele, que todo o universo está errado, ele sempre está certo e todo mundo deve alguma coisa a ele. Então, recentemente, o Supremo Tribunal Federal passou uma nota, né,
dizendo que não iria tolerar ataques ao funcionamento da instituição, que eram ataques contra o Estado de Direito, ataque contra a democracia. Sônia, eu queria dizer para o ministro Fachin que ele é meu funcionário. Eu queria que ele entendesse de uma vez por todas que ele trabalha para mim. Como ele trabalha para você, como ele trabalha para o Cláudio, como ele trabalha para o Pedro, como ele trabalha para toda a nossa audiência. Ele é um funcionário público, nós pagamos o salário dele. Isso significa que nós podemos criticar o serviço dele da mesma maneira que você vai a um restaurante e o serviço não é de qualidade, você chama o gerente e critica o atendimento que você recebeu do garçom. Da mesma maneira que quando a Enel te entrega um serviço tranqueira, você pode ir lá no Reclame Aqui, você pode ir lá no site do Procon, você pode reclamar na ouvidoria da Enel, você pode reclamar na agência reguladora. Então, quando o Supremo diz que as críticas ao Supremo são ataques ao Estado de Direito, são ataques à democracia, o Supremo simplesmente está tendo uma conduta narcisista e deixando claro que ele não aceita críticas. Então, os candidatos esse ano não vão conseguir escapar de fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal, porque esse é o assunto mais comentado que você possa ter na disputa institucional. Porque no final do dia, mesmo que você deteste ou ame o Lula, deteste ou ame o Bolsonaro, o problema número 1 do país se chama poder judiciário, porque não existe estabilidade nas relações jurídicas, não existe punição dos corruptos e abundam casos de escândalo de onde deveria vir a lei suprema. No Brasil, o Supremo Tribunal está provando que a justiça não é cega, mas que ela sofre de miopia seletiva. Então, os nossos candidatos, eles só precisam tomar muito cuidado, porque se eles incorrem na ira de Narciso, Narciso pode criar alguma interpretação esdrúxula para tentar persegui-los. Então, todas as vezes eu vou em alguns outros programas aqui da Band, eu brinco que um dia eu vou sair algemado, porque eu critico o Supremo Tribunal Federal e eles podem simplesmente inventar que isso é um ataque contra a democracia e contra o Estado de Direito e não o meu livre exercício à liberdade de expressão e a minha crítica às pessoas que trabalham com o meu dinheiro, que são meus funcionários. Professor Emanuel, para a gente encerrar o nosso papo hoje aqui com o senhor, eu queria aproveitar a sua experiência, né, que morou na China, que visita bastante a China, conhece bastante do país, já trouxe muitas informações, vez por outra tocamos nesses assuntos aqui nas suas participações. Como hoje nós estamos falando bastante do transporte público, porque tivemos essa oportunidade de conhecer em primeira mão mais um ramal do transporte público da maior cidade do país, que vai ser inaugurado em breve, aqui a linha 17 Ouro, são mais 6 quilômetros e 700 metros. É muito pouco perto do que a cidade de São Paulo ainda precisa. Nós temos mais ou menos uns 100 quilômetros de metrô, 100 e alguma coisa, quase 200 de CPTM, dá uns 380. Se a gente somar metrô e CPTM, é muito, muito aquém do tamanho da cidade, dos desafios que essa metrópole aqui tem para oferecer um transporte público rápido, eficiente e de qualidade para a população. O que o senhor tem a dizer a respeito da experiência que tem lá da China? O que a gente tem de aprender nesse ramo com os chineses? Por que eles conseguem fazer mais linhas do que nós em menos tempo? Pedro, você fez uma pergunta que é estrutural e ela tem uma resposta que eu penso em 3 pontos. Primeiro, né, e vou até contra a minha categoria, o Brasil é um país de advogados, a China é um país de engenheiros. Então, o país de advogado é um país que fica pensando em regulação, compliance, dificuldade, processo. O país de engenheiro é um país que olha o problema, vê como vai solucionar, vai de A para B. Então, eu acho que a gente fica se perdendo muito tempo em discussões metafísicas, enquanto que o chinês ele se discute lá questões práticas, tá? Os americanos já foram um país de engenheiros, também viraram um país de advogados, por isso que eles também estão travando. Segundo ponto tem a ver com punição de corruptos. Tá? O Brasil não pune corrupto. O Brasil não pune ineficiência. Esse metrô que você está indo aí, Pedro, era da Copa. Né? Copa de 2014. Nós estamos 12 anos depois. Tá? Precisamos passar por vários governadores, passar por diversas presidências da República, várias prefeituras de São Paulo, e a estação está para inaugurar. E isso acontece porque no Brasil a ineficiência e a corrupção não são punidas. Não são punidas por conta do judiciário, porque se o Ministério Público tenta ir atrás, vai esbarrar em prescrição, vai esbarrar em recursos infinitos, vai esbarrar na trilionésima instância, vai esbarrar num garantismo penal, que não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra. Talvez exista em outro ponto do multiverso, mas nenhum outro lugar do planeta Terra tem esse nível de garantismo penal que o Brasil tem, que faz com que, se você olhar historicamente,
Eu só me recordo de 2 senadores punidos, de um universo bem grande de senadores acusados de crime. Um era o cara da motosserra, mas também o cara serrou alguém com a motosserra. E o outro era o Fernando Collor, porque, enfim, né, também, pelo amor de Deus. Então, e o terceiro ponto, Pedro, é a maneira que o metrô é planejado, tá? O metrô de São Paulo, por mais que você pegue a linha amarela, é uma linha excelente, os vagões são bacanas, ar-condicionado. O metrô de São Paulo, ele realmente, normalmente, ele tem uma pontualidade muito bacana, mas o metrô ele não é muito bem pensado, porque o metrô na China, ele normalmente são quadrados, certo? Concêntricos, que você passa, às vezes, um eixo no meio, formando uma espécie de cruz. Porque aí você consegue conectar várias estações e várias linhas. Se eu hoje, por exemplo, quiser sair do Tatuapé para chegar na Vila Olímpia, eu preciso fazer uma belíssima baldeação. Preciso sair do Tatuapé para ir para a Luz. Da Luz eu vou pegar a linha amarela, para a linha amarela eu descer para Pinheiros eu pegar o trem para a Vila Olímpia. Você faz tudo isso aqui em São Paulo, desce e puxa para cá um pouquinho, porque a gente não tem os concêntricos, porque a gente não tem conexões melhores norte e sul. Então eu acho que o metrô de São Paulo ele também não é tão bem planejado e ele poderia aproveitar, já que não tem como fazer esse planejamento, já que não foi feito até hoje, ele podia aproveitar melhor o traçado natural das avenidas. Não existe nenhuma justificativa, por exemplo, para que embaixo da Avenida 9 de Julho não passe um metrô cruzando a avenida. Não existe justificativa para que isso não haja na Avenida Santo Amaro. Não existe justificativa para que isso não passe na Vicente Hall. Não existe justificativa. São Paulo tem um leito rochoso que facilita a escavação pelos tatuzões. É diferente da minha terra natal, Fortaleza, que o terreno é arenoso, você cava, está sempre caindo. Então tem muito custo para você conseguir manter o túnel de pé. São Paulo é uma montanha, o que facilita muito a escavação. Então, a manutenção do túnel, né? A escavação é complexa com tatuzão. Então, infelizmente, a gente tem corrupção, falta de planejamento e um país que despreza os seus engenheiros. Professor Emanuel Pessoa está conosco todas as terças-feiras aqui, é colunista do Jornal Gente, volta na semana que vem com mais comentários e informações. Obrigado pela participação hoje e até terça que vem. Pedro, só um detalhe, eu me lembrei agora, o metrô de Xangai e o metrô de Beijing tem mais ou menos cada um 800 quilômetros, tá? Só o metrô. Se você contar os trens que saem dessas cidades, aí a conta passa de 1.000 tranquilamente. Então eu acho que existem também questões de vontade política. Obrigado, pessoal, e fiquem com Deus. Obrigado pela sua participação.